Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Direção Concursos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Na verdade, 5 assuntos. Os temas mais cobrados quando falamos de concursos da área da educação. Você está com o professor Josemiro Williams, seu professor de conhecimentos pedagógicos e também legislação educacional. Já deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo de qualidade. Um conteúdo muito importante que vai ser um guia para te ajudar na sua caminhada em concursos da área da educação, em concursos de professor. Beleza? Comigo na tela, os 5 assuntos mais cobrados nas carreiras educacionais, em concursos da área da educação. Você está com o professor Josemiro Williams, muito importante. Já segue lá o nosso Instagram, @prof.josemir_Williams. Beleza? Lá a gente posta dicas, de conhecimentos pedagógicos, dicas também de legislação educacional. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro tema. Olha só, a LDB. É isso mesmo, pessoal. Um dos temas mais cobrados quando falamos de concursos da área da educação. Praticamente em toda a prova, nós temos a lei principal da educação. A Lei 9394 de 1996, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Beleza? Olha só, o artigo 1º fala o seguinte: a educação, ela abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e também nas manifestações culturais. Aqui nós estamos falando da educação de maneira ampla. Nós temos o caput do artigo 1º, que também é um artigo bastante cobrado. Agora, olha só a finalidade desta lei. Parágrafo 1º. Esta lei, ou seja, a nossa LDB, ela disciplina, perceba que aqui no no artigo 1º caput, ele fala de educação no sentido amplo. A educação, ela se desenvolve, esses processos formativos se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho. Agora, esta lei, ela disciplina a educação escolar. A educação que acontece em instituições próprias, em escolas. Quando falamos aqui da educação escolar, a gente pode lembrar do nosso artigo 21. Pessoal, o artigo 21 vai falar sobre a educação escolar. A educação escolar tem 2 níveis. Nós temos a educação básica e a educação superior. Então é importante que você lembre que a educação básica, ela tem 3 etapas. Dentro da educação básica, nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E aqui na educação superior, lá no artigo 44, nós teremos cursos e programas de graduação, pós-graduação, cursos de extensão e cursos sequenciais. Beleza? Então aqui falamos da educação escolar. Esta lei, a LDB, ela traz regras, ela disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Beleza? Primeiro assunto aí muito importante, vai cair na sua provinha. E agora, olha só essa questão que caiu de LDB, que caiu na banca VUNESP, Prefeitura de Piracicaba, São Paulo, secretário de escola. De acordo com a LDB, a Lei 9394 de 96, artigo 1º, a educação escolar deverá vincular-se, olha só, a educação escolar, e aqui, pessoal, lá no parágrafo 2º, você vai ter esta informação que está aqui na questão. Ele vai falar que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.
Esta informação está no parágrafo 2º do nosso artigo 1º da LDB. Beleza? Gabarito letra D. Não é no mundo corporativo, nem sistema prisional, nem processos culturais e atividades individuais, tampouco atividades artísticas e processos industriais. A educação escolar, ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Muito bem. Vamos aqui agora, letra D, o gabarito, ao nosso segundo tema, que é bastante cobrado em concursos da área da educação. Um documento recente, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC, que é um documento de caráter normativo, ela define o conjunto orgânico e progressivo, né? É um documento vivo e progressivo de aprendizagens essenciais. É importante lembrar que é um documento obrigatório e aqui nós temos algumas informações essenciais. Não é uma lei, mas tem força de lei, beleza? A BNCC, ela surge por meio de uma resolução. Não é uma lei, mas tem força de lei, beleza? É importante lembrar também que não é um currículo, não é o currículo nacional, né? Muitas questões, examinadores falam que a BNCC é o currículo nacional, errado. A BNCC, ela é um documento que é uma referência obrigatória para os sistemas de ensino criarem ou revisarem os seus currículos, beleza? Então, olha só, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que a BNCC, ela é para escolas públicas e escolas privadas, escolas particulares. Beleza, show de bola, esse aqui é o nosso segundo tema. Vamos à nossa questão, olha só, Banca Omni, Prefeitura de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Vamos lá, questão 2, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento de caráter normativo que define o quê? Letra A, o conjunto orgânico e progressivo de métodos essenciais. Não é métodos essenciais. Vamos aqui à letra B. O conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos de escolas públicas e privadas devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Este é o nosso conceito correto, quando falamos da Base Nacional Comum Curricular. É um conjunto orgânico e progressivo de métodos essenciais? Não. Beleza? Letra B é o gabarito aí da questão de número 2. Show de bola. Terceiro tema, pessoal, tendências pedagógicas. Esse tema despenca em concursos da área da educação, principalmente a visão do professor José Carlos Libânio, a visão que está presente ali no livro Democratização da Escola Pública. Nós temos duas visões, dois caminhos, dois grupos de tendências pedagógicas. A pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Olha só na tela, tendências pedagógicas é o nosso terceiro tema. As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a prática pedagógica do país. Os professores Saviani e Libânio propõem a reflexão sobre as tendências pedagógicas. E a visão que mais cai, logicamente, é do professor Libânio. Beleza? A do professor Saviani se encontra ali no livro Escola e Democracia. Ele propõe a reflexão sobre as tendências pedagógicas, esses professores, mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. Aí nós temos as tendências liberais
né? As tendências liberais, elas são formadas pela tendência tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista, certo? E aqui nós temos, são tendências, né, vertentes de uma pedagogia liberal, de uma pedagogia que quer manter a sociedade como está, manter o status quo. Por outro lado, nós temos a pedagogia progressista, são tendências progressistas, né? Este grupo e compõe três tendências, a libertadora, vamos colocar aqui, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Aqui, este grupo, né, de tendências pedagógicas, esse grupo, esta pedagogia quer transformar a sociedade. Então, por um lado, nós temos uma pedagogia liberal que quer manter a sociedade como está e as suas tendências, e do outro grupo, do outro lado, a pedagogia progressista, né, de base marxista, que quer transformar a sociedade, mudar a realidade. Beleza? Show de bola. Vamos ver como é que isso já caiu em prova? Olha só. No que se refere às tendências pedagógicas, né, uma questão aí da banca Gama Consult, Prefeitura de Inocência. Vamos lá. Analise o excerto abaixo e a seguir assinale a alternativa correspondente. A escola tem a tarefa de garantir a apropriação crítica do conhecimento científico e universal, tornando-se uma arma de luta importante, ou seja, o conhecimento aqui ele é importante, a apropriação crítica, né, aqui nós já estamos diante de uma tendência progressista, beleza, já eliminamos aqui a tecnicista, não tem nada a ver. A tendência tecnicista vai falar de mão de obra, né, de trabalho, certo? Aí ele continua, a classe trabalhadora deve apropriar-se do saber. Opa, então de fato já confirmo que é uma tendência de base marxista, uma tendência progressista, certo? Adota o método dialético, esse que é visto como responsável pelo confronto entre as experiências pessoais e o conteúdo transmitido na escola. O educando participa com suas experiências e o professor com sua visão de realidade, da realidade. Pessoal, aqui, quando ele fala dos conteúdos, que é importante a apropriação crítica, né, dos conteúdos científicos e universais que foram reunidos pela humanidade, de maneira crítica, né, esta apropriação de maneira crítica, estamos falando aqui da tendência crítico-social dos conteúdos. O nome já diz, crítico-social dos conteúdos. Os conteúdos são importantes e devem ser trabalhados frente às realidades sociais. Beleza? Portanto, aqui vai ser a letra B, o nosso gabarito. Ok? Vamos lá, quarto tópico importante. Quarto assunto, o ECA, pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? A Lei 8.069 de 90. Beleza? Falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um conjunto de normas de ordenamento jurídico, né? Do ordenamento jurídico que tem como objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. Beleza? É um marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Pessoal, quando falamos do ECA, né, principalmente ali no artigo 53, 54, que irão tratar sobre a educação, é um dos artigos que mais cai quando falamos de concursos da área da educação, porque irão falar sobre a educação. Além disso, o artigo 2º também é bastante cobrado, que trata da idade de crianças e adolescentes, o conceito de criança e o conceito de adolescente. A parte da educação também é fundamental, sobre maus tratos também cai, sobre conselho tutelar, são tópicos importantes que podem cair na sua provinha. Olha só, segundo o artigo 4º da Lei 8.069, de 13 de julho de 90, aqui uma questão da banca Facete Concursos, Prefeitura de Isabel, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. De acordo com ECA, essa garantia de prioridade compreende, vamos lá, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, perfeito, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, ok, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Perfeito, todos aqui estão corretos, estão de acordo com o nosso artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? E o nosso último tópico, o último assunto que mais cai são os temas educacionais e pedagógicos. E dentro desses temas educacionais e pedagógicos, nós temos avaliação, currículo, planejamento, PPP, são assuntos muito importantes dentro desse tópico aqui, temas educacionais e pedagógicos. Beleza? Eu trouxe aqui uma questão de currículo para a gente finalizar este vídeo, olha só. As teorias, que teorias são essas? Surgiram a partir de 1960. Preocupam-se com as conexões entre saber, poder e identidade. Tais teorias procuram entender o papel do currículo na educação. As teorias fazem constantes questionamentos. Por que esse conhecimento e não outro? Que nós temos uma questão de teorias curriculares. Nós temos as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. Por que privilegiar um determinado tipo de identidade ou subjetividade e não outro? Que interesses fazem com que esse conhecimento esteja no currículo e não outro? A questão central que serve como subsídio para qualquer teoria do currículo é a de saber qual conhecimento deve ser ensinado. O currículo é sempre o resultado de uma seleção, da feitura de um recorte de conhecimentos, de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes. É selecionado o que vai constituir o currículo, preenche corretamente as lacunas do texto acima. Claramente a gente consegue perceber aqui, certo? Uma crítica. Aqui nós estamos falando das teorias críticas de currículo. Por que esse conhecimento e não outro? Aqui, pessoal, é um tema muito importante dentro, do tema de currículo. Quando falamos, de temas educacionais e pedagógicos, falamos de currículo, falamos de planejamento, falamos de PPP, falamos de avaliação, Então, processo ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, didática, Tudo isso envolve aqui este quinto assunto muito importante que despenca em concursos da área da educação. Pessoal, muito obrigado por assistir até o final. Deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhuma novidade aqui de concursos da área da educação. Forte abraço do professor Josemiro Williams e tchau, tchau.